A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O intuito desse vídeo é de alguma forma poder ajudar todos aqueles candidatos que estão estudando ou repassando o MTS e o Inário, tá? Aqui nós sugerimos uma análise teórica dos principais pontos de teorias que aparecem no hino, além de fazermos a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes. Esse vídeo, pessoal, é mais indicado para quem já terminou o MTS e está em fase de repasse, tá? Porque pode ser que apareça alguma teoria que você não viu ainda se você não terminou todo o estudo. Então a análise teórica é baseada em 12 questões relacionadas ao hino, que nós entendemos, né, que é a principal teoria que aparece nos nossos hinos, né? São teorias que nós vemos no nosso dia a dia musical. Toda vez que a gente olha para o hino, a gente se depara com essas teorias. Então nós elaboramos 12 questões, que são elas. 1. Qual é a média da velocidade ou do andamento, né, do hino? Dá na mesma. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento ou unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, é óbvio. 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase, se é masculina ou feminina? 8. Se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempos e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique quiálteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. É importante frisar, pessoal, que a gente só vai se aprofundar nessas questões da 8ª até a 12ª se realmente essas questões aparecerem no hino, tá? O intuito desse estudo é a gente trabalhar em cima do hino que nós estamos estudando, ok? Se não aparecer, por exemplo, se não aparecer síncopa nesse hino, a gente vai esperar o próximo hino. Se aparecer, a gente se aprofunda no estudo das síncopas, ok? Se não aparecer, a gente só vai falar, ó, não há síncopas nesse hino e partir para a próxima questão para a gente não perder tempo e o estudo ficar mais dinâmico, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ao estudo. Primeira pergunta, qual é a média da velocidade, né? Então para isso a gente vai pegar a nossa velocidade menor, que é 56, e somar com a velocidade maior, que é 66. O resultado a gente divide por 2, isso vai dar um resultado de 61 batidas por minuto, ok? A pergunta número 2, qual é a tonalidade e a sua relativa menor? Então para isso a gente vai analisar a nossa armadura de clave. Hoje a nossa armadura de clave está composta por bemóis, tá? A regrinha diz que quando a armadura de clave é composta por bemóis, eu devo pegar o meu último acidente, que no caso aqui é o Lá bemol, tá? E descer uma quarta, ou seja, é uma quarta abaixo a partir do último acidente. Então eu vou descer Lá, Sol, Fá, Mi, ok? Então aqui a gente tem um Mi bemol, porque o Mi aqui, ó, ele é bemol, certo? Então, resposta fica Mi bemol, essa é a nossa tonalidade. Agora a nossa relativa menor, tá? Então para achar a relativa, eu vou pegar o meu tom, que eu acabei de achar que é o Mi bemol, tá? E elevar uma sexta, ou seja, é uma sexta ascendente a partir do tom, tá? Então eu vou subir 6 notas a partir do Mi. Então, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? Então a resposta fica Mi bemol maior e Dó menor. Terceira, qual é o compasso e se esse compasso é simples ou composto? Então a gente vai analisar a nossa fórmula de compasso. Hoje a nossa fórmula de compasso é um 4x4. Primeiro a gente vai descobrir se o compasso é simples ou composto. Porque a gente descobrindo se ele é simples ou composto, primeiro vai facilitar depois a nossa próxima análise, tá? Então muito bem. A regrinha diz que se o número de cima da fórmula de compasso for igual a 2, 3, 4, ou a fórmula de compasso for C ou ser cortado, essa fórmula de compasso ela é simples, tá? E se for 6, 9 ou 12 é composto. Como o número aqui é 4, então a gente já sabe que é simples, certo? Agora, a regrinha diz que quando a minha fórmula de compasso é simples, o número de cima
ele indica para mim a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso, certo? Então aqui está dizendo que o número é 4, né? Ou seja, eu vou ter 4 tempos dentro de cada compasso. Automaticamente meu compasso é quaternário, certo? Então a resposta fica quaternário simples. Quarta, qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver? Por que se houver? Porque unidade de movimento e unidade de som a gente só tem nos compassos compostos. Como esse é um compasso simples, então não vai ter só unidade de tempo e unidade de compasso, certo? Muito bem, para achar a unidade de tempo, quando o compasso é simples, por isso que é importante a gente descobrir se ele é simples ou composto, né? Então, muito bem, quando o compasso é simples, o número de baixo indica para mim a figura que vale um tempo dentro do compasso. E o que é unidade de tempo? É uma figura que vale um tempo dentro do compasso, que preenche um tempo, né, dentro do compasso. Ou seja, o número de baixo da fórmula de compasso no compasso simples já indica para mim a unidade de tempo, certo? Então aqui está dizendo que a unidade de tempo é a figura número 4. Qual é a figura representada pelo número 4? Muito bem. A semibreve é representada pelo número 1. Por quê? Porque ela é a maior figura utilizada atualmente. A mínima é representada pelo número 2. Por quê? Porque eu preciso de 2 mínimas para formar uma semibreve. E a semínima é representada pelo número 4. Por quê? Porque eu preciso de 4 semínimas para preencher uma semibreve, para formar uma semibreve, certo? Então a semínima é número 4, maravilha. Então eu já descobri, minha unidade de tempo vai ser a semínima. Muito bem, e a unidade de compasso? O que é a unidade de compasso? É uma figura que sozinha, né, ela preenche o compasso inteiro. Vou só abrir um parênteses aqui, pessoal, que é importante a gente falar. Na música tem coisa que a gente fala figura e tem hora que a gente fala nota, né? Nota é uma coisa, nota remete à altura, tá? Remete à altura, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tá? Remete à altura. Dó é mais grave, o si lá em cima é mais agudo, eu tenho si grave, eu tenho sol. Então, nota, a gente sempre vai remeter à propriedade altura. E figura, a gente sempre vai lembrar de duração. Figuras são sinais, né, utilizados para representar as durações, né? Então, tem diferença entre nota e figura, tá? Então, nota remete à altura, figura remete à duração. Então, voltando. Então a gente estava falando de unidade de compasso, que é uma figura, não é uma nota, tá? Nota é dó, ré, mi, é uma figura, tá? Que preenche o compasso inteiro, tá? Ou seja, uma figura que vai preencher esses 4 tempos. Aí a gente vai pensar, né, de acordo com o que eu acabei de falar antes. Por que a semínima é a figura representada pelo número 4? Porque eu preciso de 4 semínimas para preencher uma semibreve. Esse compasso ele é quaternário, ou seja, eu tenho 4 tempos dentro dele, certo? E a semínima vale um tempo, ou seja, para preencher esse compasso inteiro eu preciso de 4 semínimas. Só que a unidade de compasso é uma figura, não pode ser 4. Então eu tenho que transformar essas 4 semínimas em uma figura só. Se a semínima é número 4, porque eu preciso de 4 para preencher uma semibreve, então automaticamente se eu colocar uma semibreve dentro desse compasso eu vou preencher os 4 tempos, certo? Então a resposta fica unidade de tempo semínima e unidade de compasso semibreve. A quinta, qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, é claro. Então a gente vai começar aqui pelas primeiras figuras que aparecem. A gente tem logo de cara aqui uma semínima, depois a gente tem colcheia, depois repete, depois aqui a gente tem uma mínima, depois as figuras se repetem, a gente vai para a segunda parte, e aqui a gente tem uma colcheia pontuada e logo na sequência a gente tem uma semicolcheia que não tinha aparecido na outra parte ainda, tá bom? O resto é só figura repetida, ok? Então a gente vai organizar isso aqui, pessoal, primeiro colocando as figuras que não são pontuadas, as figuras simples, tá? E depois a gente vai colocar as figuras pontuadas, porque daí fica mais fácil, tá bom? Então as figuras que aparecem sem o ponto são as mínimas, semínimas, as colcheias e as semicolcheias. Essas figuras elas aparecem sem ponto. Então muito bem. E depois da pontuada só aparece a colcheia pontuada. Então vamos analisar aqui. A gente começa a nossa análise por onde? Para ficar mais fácil. É óbvio que
quando a gente já está acostumado a fazer esse tipo de análise, só em olhar a forma de compasso e olhar a figura, eu já sei quanto que vale, fica automático. Mas vamos levar em consideração que a gente não sabe, tá? Então a gente vai começar sempre pela unidade de tempo, porque essa resposta ela já está na fórmula de compasso, né? Então a gente já sabe que a nossa C mínima, ela é a figura que vale um tempo, certo? Então a gente vai começar por ela, C mínima um tempo. A mínima que aparece, ela é o dobro da C mínima. A gente sabe que a mínima, né, por ser maior que a C mínima, ela vale o dobro. Então, se a C mínima vale 1 e a mínima é o dobro de 1 é 2. Então, a mínima vai valer 2. Muito fácil. A colcheia, a gente sabe que é a metade da C mínima, certo? Se a C mínima vale 1, a colcheia é a metade, a colcheia, então, vai valer meio tempo. E a semicolcheia é a metade da colcheia, tá? Se a colcheia vale meio, a semicolcheia é a metade, metade de meio é 1/4. Então, fechou. Agora, as figuras pontuadas. O que o ponto de aumento faz na música? Ele aumenta a metade do valor da figura que ele está pontuando, certo? Então eu tenho uma colcheia pontuada. A colcheia a gente já viu que ela vale meio tempo, certo? O ponto faz o quê? Aumenta metade do valor da figura. Se a figura vale meio tempo, eu vou aumentar metade de meio tempo. Metade de meio é 1/4, certo? Então eu tenho meio tempo mais 1/4 de tempo. Isso é igual a 3/4 de tempo. Certo? Então, resposta: mínima 2 tempos, semínima 1 tempo, colcheia meio tempo, semicolcheia 1/4 de tempo. Colcheia pontuada, 3/4 de tempo. A sexta pergunta: qual é o ritmo inicial? Para isso, pessoal, a gente vai analisar todas as figuras que antecedem a minha primeira barra de compasso. Então eu tenho aqui uma semínima, seguida de 2 colcheias, depois outra semínima e outra semínima, ok? Então eu já vi que a semínima vale 1 tempo. Eu tenho 3 semínimas, eu tenho 3 tempos, certo? E eu também já vi que a colcheia vale meio tempo. Eu tenho 2 colcheias, meio com meio dá 1. 1 com mais 3 dá 4. O compasso é quaternário, eu deveria ter 4 tempos e eu tenho 4 tempos. Ou seja, meu compasso está completo, né? Meu compasso está completo e o primeiro tempo é nota, está preenchido por nota. Então essas duas características indicam para mim, tá, que esse ritmo inicial é tético. Então resposta: ritmo inicial tético. A sétima: qual é a terminação da minha primeira frase, masculina ou feminina? Analise todas as vozes, tá? Então, pessoal, eu sempre peço para vocês analisarem no inário, porque no inário a gente tem indicações de onde é a minha frase e de onde é a minha semifrase. Eu quero a terminação da frase, ou seja, no inário a terminação da frase está representada pela vírgula de respiração grande, né? Que no caso está aqui, ó, junto, né, com o fim da introdução. Essa outra vírgula que aparece aqui indica para mim o fim da minha primeira semifrase, tá? Muito bem, então eu vou analisar a minha última figura do compasso antes da respiração, tá? Nesse caso aqui eu tenho uma mínima na voz do soprano, contralto e tenor, e eu tenho uma colcheia na voz do baixo, tá? Essa mínima ela está em qual tempo? No soprano, contralto e tenor ela está no terceiro tempo, e essa colcheia na voz do baixo ela está na segunda parte do quarto tempo, ok? Então, em ambas as vozes, a terminação é feminina, tá, pessoal? Por quê? Para ser masculina, precisa estar exatamente no primeiro tempo. Resposta fica: terminação feminina em todas as vozes, tá bom? Oitava: se houverem, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino, tá? No caso aqui na primeira parte não temos ligadura, e na segunda parte a gente tem uma ligadura aqui, ó, que está unindo 3 notas, né? 3 figuras. Aqui eu posso chamar ou de nota ou de figura, não tem problema. Por quê? São 3 notas e são 3 figuras, não tem problema. Tem uma ligadura aqui que está unindo 3. No MTS, pessoal, a gente tem ligadura de valor, ligadura de portamento e ligadura de frase. No caso, pessoal, ligadura de valor ele une notas de mesma altura. Está dizendo notas, não está especificando quantas notas. Então, quantas forem que tiverem na mesma altura é ligadura de valor. Depois a gente tem ligadura de portamento. No MTS está escrito: une 2 notas de alturas diferentes, tá? No caso aqui, pessoal, a gente tem 3, tá? E a gente tem a ligadura de frase, que não é esse contexto aqui,
tá, pessoal? Ligadura de frase é outro contexto. Então, a gente não é ligadura de frase. Ora, se não é ligadura de frase, não é ligadura de valor e também não é ligadura de portamento, e agora? Então, assim, consultando outros livros, né? Então tem um livro do professor Burremil Med, ele chama esse tipo de ligadura aqui, pessoal, de ligadura de portamento ou ligadura de expressão, tá? Então, a gente vai considerar a ligadura de portamento, tá? Porque no MTS está escrito 2, aqui está unindo 3. Mas não é ligadura de frase e também não é ligadura de valor. Então, se encaixa na ligadura de portamento, tá? Mas se a gente quiser ter uma resposta mais completa, depois vocês podem pesquisar, tá? Então, pode ser também considerada ligadura de expressão, tá lá na teoria da música do professor Burremil Med. Então, a resposta fica: aparece em ligadura de portamento, pois une notas de alturas diferentes. Aí, entre parênteses, aqui está a ligadura de expressão. A nona: se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. Então, muito bem, eu sempre digo, tá, que a gente precisa saber o que é para a gente poder achar. Se eu não souber o que é, eu não vou conseguir achar. Por mais que eu analise compasso por compasso, nota por nota, eu não vou conseguir achar se eu não saber o que é. Nós não vamos nos aprofundar nesse assunto, porque nesse hino não tem síncopa. Mas em casa vocês devem sim entender o que é síncopa e analisar compasso por compasso para poder achar, para poder saber se tem ou se não tem a determinada síncopa, tá? Mas nesse caso aqui a gente não tem, analisando todas a primeira parte e a segunda parte aqui, tá? Não aparece síncopa. Então, resposta: não aparecem síncopas, ok? A 10ª: se houver, explique contratempo e em quais compassos aparecem. Então, a mesma situação, tá, pessoal? Preciso saber o que é o contratempo, tá? Eu preciso ter guardado na minha mente o que é o contratempo para eu poder procurar aqui no hino e achar. Se eu não souber, fica difícil de achar, né? Então, nós também não vamos nos aprofundar nesse assunto, porque nesse hino aqui também não aparecem contratempos. Então, para a gente ganhar tempo, nós não vamos nos aprofundar, vamos esperar uma próxima oportunidade. Então, a resposta: não aparecem contratempos. 11ª: se houver, explique que álteras e em quais compassos aparecem. A mesma situação das perguntas anteriores. Primeira coisa, eu preciso saber o que é quiáltera, tá? Para me poder procurar aqui no hino. Mas no nosso hino, a quiáltera fica muito fácil de ver, tá? Porque a única quiáltera que aparece no nosso inário são as tercinas, e no nosso inário, tá? Para que haja tercina, né? Tem a condiçãozinha de ter a barrinha de união com o número 3 em cima, tá? No nosso inário, todas as tercinas estão indicadas desse jeito. Então, a gente olhando aqui a primeira parte, a gente não tem. Na segunda parte, a gente também não tem. Então, a resposta fica: não aparecem quiálteras. Se não aparecem tercinas, também não aparecem quiálteras, tá? Então, não há quiálteras. 12ª: se houverem, classifique as fermatas e as explique. Então, a gente vai procurar aqui na primeira parte, não tem fermata, e na segunda parte, pessoal, a gente tem uma fermata aqui, ó. Então, pessoal, vamos fazer um comentário aqui a respeito da fermata. A gente tem as fermatas conclusivas e a gente tem as fermatas suspensivas. As conclusivas é que aparecem no fim da música ou no fim de algum trecho, tá? Ela serve para concluir ali, ela tá na última figura, ela tá concluindo aquele determinado trecho, tá? No caso, as suspensivas são as que aparecem no meio da música, que é esse caso aqui. A gente tem uma fermata que aparece aqui no meio da música. A suspensiva, pessoal, assim, fermata, ela não tem um valor determinado. Isso aí a gente já sabe. Quando eu tenho regência, né, então a gente obedece à regência, tá? Se o regente quiser que a gente demore 1 minuto na fermata, a gente vai demorar, tá? Quando não tem regência, as fermatas são mais ou menos a metade do valor da figura onde ela está, tá? Só que assim, por exemplo, se ela está em cima de uma figura de 4 tempos, metade de 4 é 2, então essa figura vai valer 6 tempos, certo? Se ela está em cima de uma figura de 2 tempos, tá? Então metade de 2 é 1, a figura vai valer 3. Até aí, beleza. Agora, se ela estiver em cima de uma figura de 1 tempo, tá? E for uma fermata conclusiva, se eu der só meio tempo, fica uma fermata pequena. Então, nesse caso, eu vou dar mais um tempo para transformar em 2 tempos, porque é conclusiva. As fermatas conclusivas eu devo esticar um pouquinho mais, tá? Agora, se essa fermata estiver em cima de uma figura de 1 tempo
e for uma fermata suspensiva, aí sim, aí eu vou dar só mais meio tempo. Aí fica um tempo e meio, aí fica ok, certo? Só que nesse caso ela está em cima de uma figura de meio tempo. Se eu der um quarto de tempo, praticamente nem vai aparecer a fermata, certo? Então eu vou dar mais meio tempo nesse caso. Então essa fermata aqui está em cima de uma nota de meio tempo, mas meio tempo vai se transformar em um tempo, tá certo? Então, pessoal, isso é quando eu tô tocando. Então eu venho aqui, ó. Pá, 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 pará. É suficiente, tá? Se fosse conclusiva, aí a gente teria que dar um pouquinho mais de tempo, né, para poder. Mas enfim, aqui ela é suspensiva. Então eu não posso exagerar nessa fermata, tá, pessoal? Não posso exagerar. Agora a gente vai, logo na sequência, fazer a linguagem rítmica e o solfejo. Como a gente faz observando o metrônomo, tá? Então a gente acaba, mesmo que ela suspensiva, a gente acaba dando às vezes um pouquinho mais de tempo para poder ficar encaixado junto com a batida do metrônomo. Então talvez no solfejo vocês vão observar que a fermata ficou um pouquinho maior, mas é justamente para poder encaixar junto com o andamento que o metrônomo está me impondo ali, ok? Mas quando a gente for tocar, a gente fica com isso na cabeça, que essa fermata ela não pode passar de um tempo, tá? Então é meio tempo com mais meio tempo da fermata, vai dar um tempo, é suficiente. Então a resposta fica: aparece em fermata suspensiva em todas as vozes, pois aparece no meio da música, tá bom? Muito bem, pessoal, então como eu mencionei, agora a gente vai fazer a linguagem rítmica e o solfejo, tá? O hino de hoje, pessoal, foi feito pelo nosso querido candidato Thales. O Thales, ele é filho de um músico aqui da nossa comum e ele está estudando a música com a gente há algum tempo já. Ele tem 13 anos, ele vai tocar eufônio. Então ele gravou pra gente a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes, tá? E a gente vai acompanhar aí. Deus abençoe Thales, Deus continue te abençoando nos seus estudos aí, capricha, para em breve você tá tocando com a gente aí com a ajuda de Deus, tá bom? Então vamos lá. Linguagem rítmica, voz do soprano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá, tá, ti, tá, 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 ti, tá. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, 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 ti, tá. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, e fita. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, e fita. Hino 1, voz do contralto, linguagem rítmica. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá, tá, ti, tá, 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 ti, tá. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, 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 ti, tá. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, e fita. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, e fita. Voz do tenor, linguagem rítmica. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá, tá, ti, tá, 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 ti, tá. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, 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 ti, tá. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, e fita. Tá, tá, ti, tá, tá,
ti, tá, tá e fita. Voz do baixo, linguagem rítmica. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá, tá, ti, tá, 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 ti, tá. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, ti, tá, 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 ti, tá, 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 ti, tá. Tá, ti, tá, tá e fita. Tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, tá. E no 1, solfejo, voz do soprano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sol, 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 si, mi, lá, sol. Do, si, sol, sol, fá. Sol, si, do, ré, mi, ré. Mi, ré, do, si, sol, si, lá, sol. Do, ré, mi. Fá, sol, fá, mi. E no 1, voz do contralto, solfejo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mi, fá, si, do, mi. Mi, si, mi, ré. Mi, fá, sol, lá, sol, fá. Mi, lá, sol, mi, sol, fá, mi. Mi, lá, sol, mi, ré, si. E no 1, voz do tenor, solfejo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Si, fá, sol, do, lá, si. Lá, sol, mi, sol, lá, si. Si, mi, si, mi, ré, si, lá, fá, lá, si, lá, si, lá, sol. E no 1, voz do baixo, solfejo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mi, ré, do, lá, do, mi. Lá, mi, do, fá, si, lá, sol, fá, mi, ré, mi. Lá, fá, mi, si, lá, sol, lá, mi, si, ré, mi. Lá, si, do, si, mi. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Não deixem de estudar, se esforcem, tenham bom ânimo. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.